Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao mais novo trimestre, quarto trimestre de 2022. Na verdade, o último trimestre, gente. E olha só, você que me acompanha aqui no meu canal, o canal da Mel, que ouve aí os comentários de Ellen White, da lição da Escola Sabatina dos adultos, eu quero agradecer muito a sua companhia e que Deus continue te abençoando. Vamos lá, a primeira lição do trimestre. Sábado, 24 de setembro. Somos dependentes da Bíblia quanto a um conhecimento da história primitiva de nosso mundo, da criação do homem e de sua queda. Sendo removida a palavra de Deus, o que podemos esperar senão ser deixados às fábulas e conjecturas e ao enfraquecimento do intelecto, que é o resultado certo de se cultivarem erros? Necessitamos da autêntica história da origem da terra, da queda de Lúcifer e da chegada inesperada do pecado ao mundo. Sem a Bíblia seríamos confundidos por teorias falsas. A mente estaria sujeita à tirania da superstição e falsidade. Estando, porém, de posse da autêntica história do princípio do mundo, não precisamos nos embarcar com conjecturas humanas e teorias que não merecem confiança. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 742. Satanás é um enganador. Ao pecar ele no céu, nem mesmo os anjos fiéis reconheceram plenamente seu caráter. Essa é a razão pela qual Deus não o destruiu imediatamente. Se o tivesse feito, os santos anjos não teriam percebido o amor e a justiça de Deus. Uma só dúvida quanto à bondade de Deus: teria sido como semente má, que produziria o amargo fruto do pecado e da desgraça. Por isso foi poupado o autor do mal, para desenvolver plenamente seu caráter. Durante longos séculos, Deus suportou a angústia de contemplar a obra do mal. Preferiu dar a infinita dádiva do Gólgota a deixar alguém ser induzido pelas falsas representações do maligno, pois o joio não podia ser arrancado sem o risco de desarraigar a preciosa semente. E não seremos nós tão clementes com nossos semelhantes como o Senhor do céu e da terra é com Satanás? Parábolas de Jesus, página 36. Ao levar Satanás o homem a pecar, tinha esperanças de que a repugnância de Deus ao pecado o separaria para sempre da humanidade e quebraria o elo entre o céu e a terra. Quando o céu se abriu em conexão com a voz de Deus dirigida a seu filho, isso foi como um toque mortal para Satanás. Temeu que Deus estivesse agora mais disposto a unir o ser humano a si mesmo e conceder-lhe poder para vencer suas artimanhas. E com esse propósito, Cristo veio das cortes reais para a terra. Satanás estava bem ciente da posição de honra que Cristo ocupava no céu como Filho de Deus, o amado do Pai. Ao deixar o céu e vir a este mundo como ser humano, isso o encheu de apreensão por sua segurança. Ele não podia compreender o mistério desse grande sacrifício em benefício do ser humano decaído. Sabia que a avaliação do céu excedia em muito o prenúncio da recompensa e o valor da espécie humana, o mais valioso tesouro do mundo. Ele sabia, não se compara com o seu valor, sendo que, por causa de sua rebelião, havia perdido todas as riquezas e puras glórias do céu. Estava determinado a ser vingativo, levando a humanidade, tanto quanto possível, a desvalorizar o céu e a colocar as afeições nos tesouros terrestres. No Deserto da Tentação, página 36. Domingo, 25 de setembro. Criação, uma expressão de amor. As obras criadas por Deus testificam de seu amor e poder. Ele trouxe à existência
o mundo, juntamente com tudo o que nele se contém. Deus ama o belo, e no mundo que Ele nos preparou, não somente nos deu tudo o que é necessário para nosso conforto, como também encheu de beleza os céus e a terra. Vemos seu amor e cuidado nos ricos campos de outono, e seu sorriso no festivo raio do sol. Sua mão fez os rochedos semelhantes a castelos, e as montanhas altaneiras. As elevadas árvores crescem à sua ordem. Ele estende sobre a terra o aveludado tapete de relva e pontilha-o de botões e flores. Por que revestiu ele a terra e as árvores de um verde vivo, em vez de o fazer com uma cor escura, sombria? Não é para que possam ser mais agradáveis à vista? E não se encherá nossa alma de gratidão ao lermos as provas de sua sabedoria e amor nas maravilhas de sua criação? Exaltai-o. Página 67. Todo o mundo natural se destina a ser intérprete das coisas de Deus. Para o casal Adão e Eva, em seu lar edênico, a natureza estava repleta do conhecimento de Deus, cheia de instrução divina. Para seus ouvidos atentos, ela ecoava a voz da sabedoria. A sabedoria falava aos olhos e era recebida no coração, pois eles mantinham comunhão com Deus por meio das suas obras criadas. Logo que o santo casal transgrediu a lei do Altíssimo, o brilho da face de Deus afastou-se da face da natureza. Hoje, a natureza está arruinada e contaminada pelo pecado. As lições práticas de Deus, porém, não deixaram de existir. Mesmo hoje, devidamente estudada e interpretada, ela fala de seu Criador. Em si mesma, a beleza da natureza afasta a alma do pecado e das atrações mundanas e a leva à pureza, à paz e a Deus. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 186. O amor, como Cristo exemplificou, é incomparável. Seu valor estará acima do ouro, da prata e de pedras preciosas. O amor que Cristo possuiu deve ser motivo de orações e de busca. O cristão que o possui tem um caráter acima de todas as fraquezas humanas. A razão de haver no mundo tantos homens e mulheres de coração duro é que a verdadeira afeição tem sido considerada fraqueza e tem sido desaconselhada e reprimida. A melhor parte da natureza das pessoas dessa classe foi pervertida e atrofiada na infância, e a menos que os raios de luz divina possam fundir sua frieza e coração duro e egoísta, a felicidade dessas pessoas jaz sepultada para sempre. Se quisermos ter coração terno, como Jesus demonstrou quando esteve na terra, e santificada compaixão, como os anjos têm para com os mortais pecadores, temos de cultivar o amor que as crianças têm, que são a simplicidade em pessoa. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, páginas 606 e 607. Segunda-feira, não é dia de preguiça, gente, é dia de ouvir os comentários de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina dos Adultos e também compartilhar com seus amigos. Segunda-feira, 26 de setembro, o livre-arbítrio, a base para o amor. Todos são livres para escolher qual poder os dominará. Ninguém caiu tão fundo, nem é tão mal que não possa encontrar libertação em Cristo. Em vez de uma oração, o endemoniado só conseguiu proferir as palavras de Satanás, mas o mudo apelo do coração foi ouvido. Nenhum grito de uma pessoa em necessidade, embora deixe de ser expressado em palavras, ficará desatendido. Os que consentirem em entrar com o Deus do céu em uma aliança não serão deixados entregues ao poder de Satanás, nem às fraquezas da própria natureza. São convidados pelo Salvador que,
se apoderarem da minha força, se façam paz comigo, sim, que façam paz comigo. Isaías capítulo 27, verso 5. Os espíritos das trevas combaterão pela pessoa que está sob o domínio deles, mas os anjos de Deus lutarão por ela com um poder que prevalecerá. O Senhor declara: será que se pode tirar o despojo dos guerreiros, ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos violentos? Assim, porém, diz o Senhor, sim, prisioneiros serão tirados de guerreiros, e despojo será retomado dos violentos. Brigarei com os que brigam com você, e seus filhos eu os salvarei. Isaías 49, versículos do 24 ao 26, e o livro O Desejado de Todas as Nações, página 197. Enquanto éramos ainda destituídos de amor e do que nos fizesse amáveis no caráter, odiados e odiando-nos uns aos outros, nosso Pai Celestial teve misericórdia de nós, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por nós. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Uma vez recebido, seu amor torna-nos semelhante, bondosos e ternos, não somente para com os que nos agradam, mas também com os mais faltosos e errantes pecadores. Os filhos de Deus são os que partilham de sua natureza. Não é a posição terrena, nem o nascimento, tampouco a nacionalidade ou privilégios religiosos, o que prova que somos membros da família de Deus. É o amor, um amor que envolve toda a humanidade, até mesmo os pecadores cujo coração não se ache inteiramente fechado ao Espírito de Deus, corresponderão à bondade, embora devolvam ódio por ódio, darão também amor por amor. É, porém, unicamente o Espírito de Deus que dá amor em troca de ódio, ser bondoso para o ingrato e o mal, fazer o bem sem esperar retribuição. É a insígnia da realeza celeste, o sinal certo pelo qual os filhos do Altíssimo revelam sua elevada condição. O maior discurso de Cristo, páginas 53 e 54. A habilidade do ser humano, seu discernimento, seu poder para executar, tudo procede de Deus. Tudo deveria ser devotado ao serviço de Deus. Os princípios da Bíblia devem controlar os servos do Senhor. Seus obreiros devem sempre fazer justiça e juízo, guardando firmemente o caminho do Senhor. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. Olhando para o alto, página 68. Terça-feira, 27 de setembro. Ingratidão misteriosa. É impossível explicar a origem do pecado apontando a razão de sua existência. Contudo, podemos compreender o suficiente com respeito ao surgimento e ao fim do pecado, para que a justiça e a benevolência de Deus em sua relação com o mal fiquem plenamente evidentes. Deus não é responsável de maneira nenhuma pela origem do pecado. Nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que isso. Ele nunca privou ninguém de sua graça, nem houve alguma deficiência em seu governo que motivasse a rebelião. O pecado é um intruso cuja presença não tem justificativa. É algo misterioso, inexplicável. Justificá-lo equivale a defendê-lo. Se fosse possível encontrar uma razão para ele, um motivo para sua existência, deixaria de ser pecado. Nossa única definição de pecado é a que se encontra na palavra de Deus. O pecado é a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4. É a manifestação de um princípio em guerra com a grande lei do amor, que é o fundamento do governo divino. O grande conflito, página 412. O pecado originou-se na busca dos próprios interesses. Lúcifer, o querubim cobridor, desejou ser o primeiro no céu, procurou dominar os seres celestiais, afastá-los de seu Criador e ele próprio receber deles as homenagens. Assim enganou os anjos, assim enganou as pessoas, levou-as a duvidar da palavra de Deus e a desconfiar de sua bondade. Assim
arrastou os seres humanos a se unirem a ele em rebelião contra Deus, e as trevas da miséria baixaram sobre o mundo. Surgiu o pecado em um universo perfeito. A razão de seu começo ou desenvolvimento nunca foi explicada, nem nunca o pode ser, nem mesmo no último grande dia, em que o juízo se assentará e forem abertos os livros. Naquele dia ficará evidente a todos que não há e nunca houve nenhuma causa para o pecado. Na final condenação de Satanás e seus anjos e de todos os homens que se houverem finalmente identificado com ele como transgressores da lei de Deus, toda boca ficará fechada. Quando a multidão de revoltosos, desde o primeiro e grande rebelde até o último transgressor, foi interrogada quanto ao motivo de haver transgredido a lei de Deus, ficará muda. Não haverá resposta a dar, nenhuma razão a indicar. Para conhecê-lo, página 15. Abra o coração ao seu amor e deixe que este flua para os outros. Lembre-se de que todos têm provações duras de suportar, tentações difíceis de resistir, e está em suas mãos fazer alguma coisa para aliviar esses fardos. Expresse gratidão pelas bênçãos que você possui. Mostre reconhecimento pela atenção que você recebe. Mantenha o coração cheio das preciosas promessas de Deus, a fim de que você possa tirar desse tesouro palavras que sejam um conforto e vigor para outros. Isso o circundará de uma atmosfera que será benéfica e enobrecedora. Seja a sua aspiração beneficiar aqueles que o rodeiam, e você encontrará sempre ocasião de ser útil, tanto aos membros de sua própria família quanto aos outros. A Ciência do Bom Viver, página 158. Quarta-feira, 28 de setembro, o preço do orgulho. Essa obra de oposição à lei de Deus teve seu início nas cortes do céu, com Lúcifer, o querubim cobridor. Satanás resolveu que seria o primeiro nos concílios do céu, igual a Deus. Começou sua obra de rebelião com os anjos sob seu comando, procurando difundir entre eles o espírito de descontentamento, e atuou de modo tão enganoso que muitos dos anjos foram ganhos para seu lado, antes que seus propósitos fossem conhecidos plenamente. Mesmo os anjos leais não puderam discernir plenamente seu caráter, nem ver o rumo para o qual levava sua obra. Havendo Satanás tido êxito em ganhar muitos anjos para seu lado, levou a Deus a sua causa, afirmando que era desejo dos anjos que ele ocupasse a posição mantida por Cristo. O mal continuou a agir até que o espírito de descontentamento maturou em ativa revolta. Então houve guerra no céu, e Satanás, com todos os que com ele simpatizavam, foi expulso. Satanás guerreou pelo domínio do céu e perdeu a batalha. Não poderia Deus por mais tempo confiar-lhe honra e supremacia, e estas, com a parte que ele havia ocupado no governo do céu, foram-lhe tiradas. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 222. Orgulho, amor próprio, egoísmo, ódio, inveja e ciúme obscureceram o poder perceptivo e a verdade que o tornaria sábios para a salvação. Perdeu seu poder de enganar e controlar a mente. Não permita que seu ressentimento resulte em maldade. Não consinta que a ferida supure, rompendo-se em palavras envenenadas que venham a deixar mancha na mente dos ouvintes. Não admita que persista em seu espírito e no dele pensamentos de amargura. Vá até seu irmão e, com humildade e sinceridade, discuta com ele o assunto. Todo o céu tem interesse na conversa entre o ofendido e o ofensor. O santo óleo do amor faz cessar a dor provocada pela injustiça. O Espírito de Deus torna a unir os corações e há nos céus música pelo restabelecimento da união. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 529. O
mesmo mal que levou Pedro à queda e excluiu da comunhão com Deus, o fariseu se torna hoje a ruína de milhares. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano, como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, esse é o que menos esperança incute e o mais irremediável. A queda de Pedro não foi repentina, mas gradual. A confiança em si mesmo o induziu à crença de que estava salvo e desceu passo a passo para o caminho descendente até negar seu mestre. Parábolas de Jesus, página 85. Quinta-feira, 29 de setembro, a disseminação da descrença. Depois que Satanás e os que caíram com ele foram expulsos do céu, e tendo ele compreendido que havia perdido para sempre toda a sua pureza e glória, arrependeu-se e desejou ser reintegrado no céu. Estava disposto a ocupar seu próprio lugar ou qualquer posição que lhe fosse designada. Mas não, o céu não devia ser colocado em risco. Todo o céu poderia vir a ser maculado se ele fosse recebido de volta, pois o pecado originou-se com ele e dentro dele estavam as sementes da rebelião. Tanto ele quanto seus seguidores choraram e imploraram para ser de novo recebidos no favor de Deus. No entanto, o pecado deles, seu ódio, inveja e ciúme, tinha sido tão grande que Deus não podia apagá-lo. Tinha que permanecer registrado a fim de receber sua punição final. Quando Satanás se tornou inteiramente consciente de que não havia possibilidade de ser de novo acolhido ao favor de Deus, sua malícia e seu ódio começaram a se manifestar. Ele consultou seus anjos e foi estabelecido um plano para ainda agir contra o governo de Deus. Quando Adão e Eva foram colocados no belo jardim, Satanás estava assentando planos para destruí-los. Ficou decidido que Satanás assumiria uma outra forma e manifestaria interesse pelo homem. Ele devia fazer insinuações contra a fidelidade de Deus e criar dúvida quanto à exatidão do que Deus havia dito. A seguir, ele devia despertar neles a curiosidade e levá-los a descobrir os impenetráveis planos de Deus. Precisamente o pecado de que Satanás se havia feito culpado. Primeiros Escritos, páginas 143 e 144. Quando a pessoa se rende inteiramente a Cristo, um novo poder toma posse do coração. Ocorre uma mudança que a pessoa não pode absolutamente fazer por si mesma. Uma obra sobrenatural introduz um elemento sobrenatural na natureza humana. Aquele que se rende a Cristo se torna sua fortaleza, mantida por ele em um mundo revoltoso. E seu desejo é que nenhuma autoridade seja conhecida nela, exceto a dele. Uma pessoa assim, guardada pelos seres celestiais, está protegida contra os ataques de Satanás. Contudo, a menos que nos entreguemos ao domínio de Cristo, seremos governados pelo maligno. Inevitavelmente, temos de estar sob o domínio de um ou de outro, dos dois grandes poderes em conflito pela supremacia do mundo. Não é necessário que escolhamos deliberadamente o lado do reino das trevas para cair sob seu poder. Basta negligenciarmos fazer aliança com o reino da luz. Se não colaborarmos com os instrumentos celestiais, Satanás tomará posse do coração e dele fará sua habitação. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. A menos que nos unamos completamente a Deus, nunca poderemos resistir aos efeitos não santificados do egoísmo, da autossatisfação e da tentação para pecar. Podemos deixar muitos maus hábitos e momentaneamente nos separar de Satanás, mas sem uma ligação vital com Deus pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, seremos vencidos. O desejado de todas as nações. Essa só foi a primeira semana, gente. Os comentários de Ellen White sobre a primeira semana da lição da Escola Sabatina dos Adultos. Eu aguardo você na próxima semana. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e tenha um excelente sábado.